Olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Nessa aula nós vamos dar início ao estudo da ação monitória. A ação monitória é um procedimento especial que já vinha do outro código. Houve uma tentativa de tirar do código esse procedimento especial e no anteprojeto não existia ação monitória, no projeto que veio do Senado também não, mas a Câmara não apenas ressuscitou a ação monitória, como ampliou um pouco o seu cabimento. Na verdade, a ação monitória ela fica ali no meio do caminho entre uma ação de conhecimento e uma ação de execução, só que ao contrário, né? Deixa eu colocar isso melhor. A gente sabe que desde o advento do procedimento do cumprimento de sentença, a gente não divide mais os processos somente em processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. Nós extinguimos o processo cautelar e nós criamos o chamado processo sincrético, né? Que é aquele processo que tem dentro dele uma fase de conhecimento e uma fase de execução, que a gente chama de fase de cumprimento de sentença, não é isso? Então, o que seria o procedimento especial da ação cautelar? Como se eu pegasse o processo sincrético e fizesse o contrário com ele. Eu colocasse ali uma fase de execução no início do procedimento e, a partir de um determinado momento, uma fase de conhecimento. Como assim? Que coisa estranha, né? Pois é, a ideia da monitória seria você pegar, né, toda vez que você quisesse, por exemplo, receber um crédito que você tem em relação a alguém e, apesar de você ser credor e você até ter uma prova dessa dívida, essa prova escrita, ela não se caracteriza como um título executivo extrajudicial, ou um título executivo judicial seria vindo de uma sentença, mas um título executivo extrajudicial. Então, por exemplo, se eu tenho uma nota promissória, a nota promissória é um título executivo extrajudicial. Se eu tenho um reconhecimento da dívida feito ali de punho pelo devedor, não recebe pela lei essa característica de título executivo extrajudicial. Não sendo título executivo, eu não posso executá-lo, tá? Mas eu tendo uma prova escrita dessa dívida, ainda que ela não tenha essa força executiva, eu posso me valer desse procedimento da monitória para que o juiz reconheça essa força executiva, atribua uma força executiva. Na verdade, reconhecendo, ele já expedia ali um mandado monitório e determinar o cumprimento da obrigação de pagar, da obrigação de fazer, de não fazer, de dar coisa. Mas a questão, que a meu ver torna a ação monitória praticamente algo fora ali do dia a dia forense, da vontade, né? Entre as várias opções que a gente tem para litigar, eu particularmente, em 10 anos exercendo advocacia, nos 10 anos que exerci advocacia, eu jamais dei entrada numa ação monitória, que é o seguinte: existe a previsão dos embargos à monitória. Então, quando você entra com a monitória, o réu ele é citado para cumprir a obrigação, mas ele pode, nesse prazo, ele pode embargar a monitória. E embargar independentemente de segurança do juízo, independentemente de ele apresentar garantias, apresentar bens para garantir o juízo, tá? E aí, quando ele embarga, assim como ocorre com os embargos à execução, os embargos do devedor, os embargos têm natureza de ação de conhecimento. Então ele pode, nesses embargos, apresentar qualquer matéria de defesa que ele poderia apresentar em uma contestação na fase de conhecimento de um processo, tá? Então a gente vai começar ali com um quê de execução, vamos discutir os embargos com esse quê de conhecimento e somente ao final a gente vai ter a decisão que vai ser novamente executada. Então essa é uma visão geral da ação monitória, tá? Vamos olhar aqui no nosso material, vamos acompanhar. O código reserva aí apenas 3 artigos para monitória, mas são artigos que dispõem sobre detalhes, né? São vários os detalhes. Então a gente tem aqui o seguinte: a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita, tá? Ela só é cabível quando eu tenho prova escrita que não tem eficácia de título executivo, porque se tiver eficácia de título executivo, eu vou direto para a ação de execução. Então, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, aquele que alega, que afirma ter direito de exigir do devedor capaz. Exigir o quê? O pagamento de quantia em dinheiro,
a entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. Então, as 3 espécies de obrigação que a gente busca ver cumprido, né? Pagamento de quantia, entrega de coisa e obrigação de fazer ou de não fazer. Essa prova escrita, ela pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do 331. Aquele procedimento de produção antecipada de provas, né? Então vamos supor que eu tenha ouvido testemunhas num procedimento de produção antecipada de provas. Aquele depoimento foi reduzido a termo, então vai ter lá o termo de depoimento da testemunha. Eu posso ter um depoimento pessoal da parte contrária também, o juiz tomou o depoimento, reduziu a termo, tá? Aquilo virou um documento. Então esse documento pode se apresentar como prova escrita, tá? Era uma prova oral, mas a partir do momento em que ela foi produzida, essa prova oral, em juízo, ela foi reduzida a termo, ela foi documentada. Então eu passo a ter essa prova escrita consistente em prova oral documentada. Na inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo, o valor atual da coisa reclamada, o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido, tá? O valor da causa vai corresponder a isso aqui, ao conteúdo econômico, né? Aferível nessa petição inicial. E a gente tem que, além daquelas hipóteses de indeferimento da inicial, o artigo 330 fala do indeferimento da inicial, que seria o quê? Inépcia, ilegitimidade, falta de interesse de agir e o descumprimento das determinações dos artigos 321, que é o da emenda da inicial, quando não foi emendada a inicial, e quando o advogado intimado, atuando em causa própria e intimado, não apresentar o seu endereço. Então, além dessas hipóteses do 330, a petição também vai ser indeferida se faltar a indicação desses requisitos aqui, tá? Então, são requisitos complementares da petição inicial. Havendo dúvida quanto à idoneidade dessa prova documental apresentada pelo autor, o juiz vai intimar o autor, né, para ele querendo emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. Ó. Então, se tem dúvida, quer dizer, o juiz acha que aquilo ali está meio estranho, não sei o que mais, e aí o autor pode emendar a petição inicial e adaptar o procedimento comum para ver o reconhecimento desse título, desse documento. Ele vai ter que produzir prova, né? É admissível monitório em face da Fazenda Pública, tá? E na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Então, pode ser por carta, oficial de justiça, edital, ok? Sendo evidente o direito do autor, foi evidente na hora que o juiz recebe a petição e fala, ixi, mas isso aqui está claro, né? E evidente que o autor tem direito, ele vai expedir mandado de pagamento, mandado de entrega de coisa ou de execução de obrigação de fazer ou de não fazer, tá? E vai conceder ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação, qualquer que seja ela, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa. O réu ficará isento do pagamento das custas do processo se cumprir o mandado. Então, ó, estou te dando a oportunidade, já cumpra a obrigação. Nesse prazo, não vai pagar as custas, vai pagar apenas 5%, valor pequeno, 5% do valor a título de honorários de sucumbência, tá? Mas, antes do mais, né? Ele pode não querer cumprir, mas aí que aqui vamos ainda trabalhar com a situação exatamente essa, ó, quando não for apresentados embargos da monitória e quando não for realizado o pagamento, tá? Ou o cumprimento da obrigação. Então diz aqui, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentado os embargos. Por quê? Aqui, ó, os embargos, na verdade, é o exercício da ampla defesa. A defesa do devedor vem nos embargos. Então, é aquela ideia, mutatis mutandis, né, com todas as ressalvas devidas, que acontece quando o réu é citado e não contesta, e é declarada sua revelia, e
a lei permite que os fatos sejam presumidos como verdadeiros. Então, nesse caso aqui, se não tiver apresentação de embargos nem cumprimento da decisão, o juiz vai constituir o título executivo judicial. E aí a gente pode ir para o procedimento do cumprimento de sentença. Tá? Essa decisão do juiz, ela pode ser objeto de ação rescisória, nas hipóteses em que há cabimento de ação rescisória. Sendo a ré a fazenda pública, não apresentados os embargos, aplicar-se-á o disposto no artigo 496. O que o artigo 496 fala? Fala daquele duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição. Obrigatório. Remessa necessária, né? Ou remessa obrigatória, ou reexame necessário. Observando-se a seguir, no que couber, o procedimento do cumprimento de sentença, tá? Então, a partir do momento em que houver o duplo grau de jurisdição obrigatório, sendo confirmada a sentença, ela passa a ter eficácia, né? E aí é possível fazer o cumprimento dessa sentença. E também diz aqui o código que aplica-se a ação monitória no que couber o artigo 916. Do que ele fala, esse 916? Ele fala daquele parcelamento judicial. Como que é o parcelamento judicial? Que a gente faz nas execuções. A gente reconhece a obrigação, né? O devedor reconhece a dívida, recolhe 30% do total da dívida e requer o pagamento em até 6 parcelas mensais, tá? Em até 6 parcelas mensais. A outra parte é ouvida, né? E depois o juiz decide, tá? E aí, decidindo, ele vai fazendo então esse pagamento para extinguir a obrigação. Beleza? Isso aqui com relação ao procedimento para dar início à ação monitória, né? Como eu disse para vocês, ela começa com esse comando para pagar, mas se você se opuser, né, se você apresentar os embargos, a gente vai ter a discussão em sede de embargos. E aí a gente vai poder ampliar essa discussão da mesma forma como haveria essa discussão em um processo de conhecimento. Beleza? Somente em caso de não apresentação dos embargos e de não cumprimento, porque se houver o pagamento também, ou cumprimento da obrigação, a gente vai extinguir o processo. Aí sim é que vai ter a expedição desse mandado aqui, monitório, né? Mandado de pagamento, ou de entrega de coisa, ou de execução da obrigação, de fazer ou de não fazer, e ele vai ser reconhecido como título executivo judicial, tá? No tocante aos embargos, à ação monitória, aqui a gente tem o seguinte, ó, o código fala que independentemente de prévia segurança do juízo, ou seja, eu não preciso dar nenhum bem em garantia, então independentemente, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo de 15 dias, embargos à ação monitória. Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum, que eu disse para vocês no início da aula, né? Tudo aquilo que eu poderia falar numa contestação, num procedimento comum, eu posso falar nos embargos da ação monitória, tá? Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Isso aqui a gente já teve oportunidade de conversar sobre isso em várias outras aulas, né? São diversos os procedimentos no código em que, se a gente discute, se a controvérsia ela gira em cima de valor, né? Aquele que alega, por exemplo, um excesso de execução, alega que o valor é maior do que o devido, ou na prestação de contas, a gente falou disso na impugnação ao cumprimento de sentença, a gente falou disso no procedimento de prestação de contas, a gente está falando disso aqui agora. Aquele que levanta a controvérsia já tem que vir e dizer, não é esse o valor? Qual é o valor então? E aquele valor que ele aponta já é tido como incontroverso, tá? E aí vai ficar controvertido apenas uma parte, e aí essa parte vai ser objeto de discussão. Não apontado o valor correto, ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento. Isso acontece exatamente igual lá na impugnação ao cumprimento de sentença. E se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar
a alegação de excesso, tá? Então, essa alegação de excesso funciona exatamente igual à impugnação ao cumprimento de sentença. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão que determina o cumprimento da obrigação até o julgamento em primeiro grau. Aqui tem dois pontos, né? Então, vamos lembrar aqui, ó, se for evidente o direito do autor, o juiz vai mandar expedir o mandado e vai dar o prazo de 15 dias. Esse mandado aqui, ó, já é para pagar. Só que quando você embarga nesse prazo de 15 dias, esses embargos eles vão suspender a eficácia do mandado. Tá? Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa, isso aqui a gente já falou, na verdade a gente está aqui. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão que determina o cumprimento da obrigação até o julgamento em primeiro grau. Ou seja, proferida a decisão, final do julgamento em primeiro grau, se for procedente, sua eficácia continua, tá? Mas aí a outra parte pode apelar ou pode também se valer de uma tutela provisória, né? Pode se valer de uma tutela provisória. O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 dias. Quando o legislador usa a expressão responder, ao invés de contestar, ele está chamando a atenção que o réu pode tanto contestar quanto reconvir. Mas atenção, a reconvenção é somente uma. Tá uma. Não, tá estranho isso aqui, né? O que eu quero dizer com isso? Não se admite reconvenção de reconvenção. Não se admite reconvenção de reconvenção, tá? O código deixa isso claro. Então, se o réu contesta e apresenta reconvenção, quando o autor, né? Vamos lá, o réu embargou, o autor foi intimado, contestou os embargos e apresentou reconvenção. O embargante, que é o réu da monitória, não pode reconvir novamente, tá? Então, tá aqui, monitória, réu. Aí vem embargos. Embargos, a monitória. Quando esse daqui for citado para responder aos embargos, na verdade tem aqui, embargos a monitória, que é a resposta, isso. E quando ele for citado para responder aos embargos, ele vai pegar e vai apresentar aqui contestação e reconvenção, que agora é na mesma petição, né? E acabou, não tem mais. No máximo, talvez uma réplica à contestação, mas não a reconvenção, tá? No máximo aqui, uma réplica. É muita coisa. Beleza? Então não cabe reconvenção de reconvenção. A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela incontroversa, tá? Então, com relação à parcela incontroversa, no caso, se for parcial, porque se eu estou embargando apenas de parte, se eu só estou embargando com relação à parte, a outra parcela está incontroversa. Então, essa parcela incontroversa eu já posso executar. Se forem rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se com o procedimento de cumprimento de sentença no que for cabível, tá? E cabe apelação contra a sentença que acolhe e contra a sentença que rejeita os embargos. Tranquilo? Última colocação a respeito dos embargos, a monitória. Eu posso ter o autor da monitória agindo de má-fé, né? E eu posso ter o embargante, o réu da monitória, agindo de má-fé quando ele opõe os embargos. O que acontece aqui então?
O juiz vai condenar o autor da monitória proposta indevidamente de má-fé no pagamento em favor do réu de multa de até 10% sobre o valor da causa. E o mesmo vai ocorrer se aquele réu que com aquele réu que de má-fé opuser embargos à monitória, vai ser imposto a ele, então, imposta uma multa de até 10% sobre o valor da causa. Até, não é de 10%, é de até 10% sobre o valor da causa, que vai ser revertida para o outro polo. Beleza? Então é isso aí, de ação monitória a gente fica por aqui. No nosso conteúdo escrito a gente desenvolve mais, falamos aí um pouco de doutrina, jurisprudência, e aí ainda temos procedimentos especiais para estudar. Então, vamos seguir com os estudos e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!